Como eu costumo dizer, a pergunta que não quer calar é: futebol ou música? Vamos falar sobre isso, gente. Eu vou dar meu depoimento pessoal sobre o assunto. Então, gente, eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol desde os 8 anos de idade que eu sou tarado por futebol. Então, eu assisti muito futebol, fui no Maracanã ver muito jogo, fui em São Januário ver muito jogo, né? Não a ponto de viajar para outro estado para ver jogo do meu Vasco da Gama, mas eu gostei sempre muito de futebol, né? Eu não sou clubista, né? É claro, eu torço pelo Vasco da Gama, mas se eu tiver que elogiar o Flamengo, eu elogio. Se eu tiver que elogiar o Botafogo, eu elogio. Gosto muito do Botafogo, inclusive. Se eu tiver que elogiar o Fluminense, eu elogio. O Palmeiras, o Corinthians, enfim, quem for, né? E ao longo de 40 anos, né, que eu acompanho, 46 anos que eu acompanho o futebol, né, eu fui conhecendo cada vez mais o assunto, né? Então eu conheço muito de futebol. Modéstia à parte, eu conheço muito de futebol. E o principal problema do futebol brasileiro é o calendário. E eu escrevi livros propondo calendário, livros com propostas, escrevi textos, artigos, né? Revista Época, Jornal o Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, Lance, Diário Lances. Escrevi muitos textos, né? E falando sobretudo do calendário do futebol brasileiro, mas falando do futebol em geral, futebol e gestão, né? Porque a minha formação toda é em gestão, então eu falo também sobre aspectos importantes da gestão no futebol. Então, o que eu não entendo muito, né? Eu sempre digo que eu sou meio burrinho, é para tática, né? Porque tática é como um jogo de xadrez. Você tem que enxergar dois ou três lances na frente, né? E o meu nível intelectual não me permite isso, né? Então, para tática eu sou meio burrinho, né? Essa é a forma de dizer. Eu sou mediano para tática, vamos dizer assim. Quem entende de tática mesmo é o André Rocha, meu amigo André Rocha, né? É, o Paulo Vinícius Coelho, que é um cara espetacular, além de tudo eu conheço, é gente boa pra caramba, né? E o Paulo Calçade também. Esses três aí eu acho que entendem muito. Tem outros, tem o Bruno Formiga, tem, enfim, né? Falei com os dos que eu mais aprecio, né? E para tática eu realmente entendo até a página 2, né? Agora, para os outros assuntos eu entendo bastante, né? Agora, gente, o futebol, ele continua sendo parte importante da minha vida, integrante da minha vida, e eu gosto muito de futebol. Só que gosto um pouquinho menos do que gostava antes, tá? E eu não sei bem dizer porquê, né? Eu acho talvez o fato do Vasco há 25 anos ser um clube que está infelizmente se apequenando, né? É, pode contribuir para isso, né? Tem um responsável pelo que está acontecendo no Vasco, o nome dele é Eurico Ângelo Miranda, né? Já se foi, mas ele deixou esse legado horroroso, né? E enfim, e também a questão da seleção brasileira, né, que não atrai mais como atraía antes, né? Então tudo isso pode ter influenciado para eu gostar um pouquinho menos de futebol, né? E por outro lado, gente, eu sempre adorei música também. Só que cada vez mais eu ouço música. Eu ouço música. Música. Música popular brasileira, samba, rock progressivo, jazz, blues, música clássica, tudo. E eu ouço muita música, né? Porque eu tenho a facilidade de que lá no meu trabalho, a maioria dos trabalhos que eu tenho é revisar textos ou escrever textos, né? Ou analisar textos. E isso é uma coisa que eu posso colocar uma, uma música tocando no fundo, eu com fone de ouvido, eu ouço a música e faço o trabalho. Desde que a minha concentração esteja no trabalho, eu posso ouvir a música, né? Aliás, eu tenho uma história interessantíssima sobre o Chico Buarque de Holanda. Eu vou parecida com isso, mas ao contrário de mim, eu vou contar isso num vídeo aqui, né? Mas então, eu ouço muita música, muita música. Aí quando eu tô em casa é música também. Aí é,
eu tô cada vez gostando menos de futebol e cada vez mais gostando de música, né? Aí você vai perguntar pra mim, pô, mas olha só, eu vejo aqui teus vídeos, a maioria dos vídeos que você tem é sobre futebol e não sobre música. Bom, então vamos com calma, deixa eu explicar isso. A maioria dos vídeos que eu tenho aqui é sobre política, tá? O target que eu escolhi, né? O público-alvo que eu escolhi é o público de política, né? Eu falo de política. A gente tem uma linha muito clara, né? É elogiar o governo, né? E criticar a turma de Jair Messias Bolsonaro. Então a grande maioria dos vídeos que eu gravo aqui são sobre política, né? Os vídeos maiores de 1 minuto, né? Os até 1 minuto são shorts, né? Desses vídeos maiores, a cada 15 que eu gravo, 10 são sobre política, né? Agora, tirando de política, a maioria, os outros 5, né? A grande maioria é sobre futebol mesmo. Sabe por quê, gente? Porque eu amo música, mas eu não conheço tanto música, né? Eu conheço um pouco de música e não tanto assim, né? Enquanto futebol eu entendo demais. Então, como eu entendo mais de futebol, eu faço questão de passar meu conhecimento e minha vivência no futebol e às vezes alguma coisa de música também. Como a gente também aqui fala sobre cinema, fala sobre aulas de administração e fala sobre outros assuntos, livros, né? Então, esses 5 vídeos que eu faço a cada 15 que não são política, né? Eu posso encaixar qualquer assunto dentro deles, né? Mas recorrentemente é futebol porque eu entendo mais de futebol, né? E música eu amo, mas não entendo tanto, né? Então, cara, eu nunca li uma partitura da minha vida, né? Eu não toco instrumento nenhum, eu não entendo música, né, de uma forma aprofundada. Eu gosto de ouvir música, é diferente, né? Gosto muito de música clássica, né? Aliás, gente, se vocês quiserem, ó, 5 autores de música clássica, comece a ouvir: Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky e Ravel, especialmente o Bolero de Ravel, tá? Bom, mas voltando aqui, então é isso. Por isso que eu gravo mais sobre futebol do que sobre música, né? Às vezes eu boto coisa de outros esportes também, Fórmula 1, né? Basquete, vôlei, mas, enfim, o meu target é a política, né? E fora da política, o meu target é o futebol pelos motivos já alegados, tá? Mas ouça música sempre. Não vai para essa coisa de MBC cabelinho, MBC daquilo. A Anitta, cantora flopada internacionalmente, como diz o Regis Tadeu. Pô, vai ouvir coisa boa. Chico Buarque, Vanins, Gonzaguinha, né? Tô precisando fazer um vídeo sobre o Gonzaguinha, né? Maria Bethânia, Elis Regina, Gal Costa, Adriana Calcanhoto. Vai ouvir música boa, tá? Não perca tempo ouvindo música ruim, ouça música boa, música de qualidade, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, sim, todes, né? E, por gentileza, like aqui, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, né? Eu tenho aqui na descrição do vídeo 4 trabalhos escritos que eu estou vendendo a preço de banana, um preço bem camarada. Uma apostila sobre administração com 1.350 tópicos, né? 15 assuntos tratados, 260 páginas. Eu fui professor universitário na área de administração por mais de 20 anos, né? Também vendo aqui uma minuta sobre o sistema eleitoral e sistema partidário, porque esse tema foi minha dissertação de mestrado, né? Eu vendo aqui uma proposta de calendário para o futebol brasileiro, feita este ano, né? E, enfim, eu estudo esse assunto há 40 anos, como aliás eu falei no vídeo, e eu vendo também um e-book, né, sobre o Roberto Dinamite, meu maior ídolo no futebol. Tudo a preços módicos, tá, gente? Se tiver interesse, dá uma olhada na descrição desse vídeo e qualquer coisa entra em contato comigo.